Hello guys! So in this video, a teacher vai ensinar para vocês um pouquinho do Simple Past. Embora a gente já tenha visto isso no sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro, quem está assistindo Simple Past e for das séries iniciais, faz todo sentido. Mas para a galera que tá lá pra frente, a teacher tá mandando esse vídeo para alguma dúvida, para se precisar, se tiver alguma questão de dúvidas de regra, aí a teacher tá mandando esse vídeo como se você nunca tivesse visto antes, tá? Simple Past é uma ação que ela começa no passado e ela termina no passado. Não tem nenhuma continuação, ela só indica pra você que algo começou no passado e algo também terminou naquele mesmo passado, tá? Assim como nós temos o is, am e are, que é o verbo to be no presente, a gente tem ele no passado, a teacher pôs aqui só para lembrança. Simple past, from verb to be, era o nosso era e estava, né? Eu uso o was para I, he, she and it, e eu uso o were para we, you and they, tá? Então, como que eu uso isso? Sujeito mais o verbo do to be no passado, mais o complemento. Ou sujeito mais o was and weren't, que é o was not e were not, mais o complemento. E o verbo na interrogativa, lembra? Como sempre, ele vai lá pra frente. Então, was and were mais o sujeito mais o complemento. Tudo bem? Essa parte aqui do simple past, do verbo to be no simple past, não tem muito segredo, tá? É só você saber que o was eu uso para esses pronomes e o were eu uso para esses pronomes. E que a negativa é o was mais o not, que na forma abreviada ele fica wasn't. E na forma abreviada fica weren't. Tudo bem? Agora a gente vai passar pro simple past. Tudo bem? Simple past dos verbos regulares e irregulares. Totalmente diverso do verbo no verbo to be, do past do verbo to be, tá bom? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando eu falo I go, não é a mesma coisa que I was. Um é eu estava ou eu era e o outro é eu ia, tá? Então são verbos completamente diferentes. Assim como a gente aprende o verbo to be um pouquinho separado, a gente aprende o verbo to be no passado um pouquinho separado. A teacher pôs no mesmo quadro porque é a junção dos dois. Tudo bem? Quem estiver aprendendo o verbo to be no passado, para agora. Que aí depois, quando a teacher der o simple past, você volta a assistir vídeo e você volta a ver o simple past no passado, tudo bem? Simple past no passado. Simple past, tá? Vamos lá. O simple past, ele é dividido em dois verbos. Os dos tipos regular e os dos tipos irregular. Como que eu sei que ele é regular? Ele tem uma característica de terminar em ed, tudo bem? E tem outra coisinha. Sabe aquela listinha de verbos irregulares que vocês recebem do ângulo? Então, se você procurar os verbos regulares nessa lista, ele não vai constar, tá? Você vai lá procurar look, você vai procurar, você vai dormir procurando e você não vai achar, tá? Por quê? Porque aquela lista é só para verbos irregulares. São esses daqui. São aqueles que mudam totalmente a sua forma, tudo bem? Então vamos ver os regulares primeiro. Eles terminam em ed. Então, por exemplo, o verbo assistir, watch, com ed ele fica watched. O verbo look, looked. E tem algumas outras regrinhas que a teacher pôs aqui de exemplo. Por exemplo, quando o verbo termina em y, o que eu faço? O y meio que ele é jogado para fora e é adicionado, ao invés do ed, ele adiciona ied. Então vai ficar como? Studied. Ó, o cry, de chorar, vai cair o y e vai ficar cried. Tudo bem? Aí nós vamos para os verbos irregulares, que são os que constam na lista, que tem aquele monte de verbo com várias coluninhas. A coluninha que nos importa é a primeira no present e a segunda, que na verdade não é present, né? Na verdade ela é no infinitivo. E a segunda é no simple past. Por que a gente vai usar essas duas? Mas, a gente não tá falando no passado? Por que eu tenho que me preparar e prestar atenção na primeira coluninha? Você tem que prestar atenção na primeira coluninha porque você vai usar o auxiliar. A gente já vai chegar lá. Ó, go, ele não fica goed, ele fica went. Tudo bem? Tudo isso tá na lista, tá? O sleep,
ele não fica sleeped, ele fica slept. O wake, woke. O have, had. Write, wrote. Tudo bem? Só você ver a segunda coluninha. Você olha o verbo no infinitivo, caminha com o dedinho, você vai achar ele lá no simple past. Mas, teacher, eu não entendi direito. Por que você falou, né? Então, o auxiliar did, lembra do did? Não, Então tá, se você não lembra, eu vou te lembrar. No simple present, a gente usa o do e o does. Pra gente usar ele no passado, ele também vai pro passado. Ele vira did. A negativa do did vira did not. Tudo bem? E quando que eu uso did? Eu uso ele na negativa e na interrogativa. Só nessas duas opções, sim. Na afirmativa não se usa o auxiliar, tudo bem? O verbo auxiliar did, você só vai usar ele na negativa, que no caso vai ser did not, que ele vira didn't, e na interrogativa. Então, como é que ficaria? Sujeito, mais o verbo no passado, mais complemento. Você tá vendo que eu não coloquei o did aqui? Por quê? Porque a gente não utiliza. Olha aqui no exemplo que a teacher pôs. I wrote her an email. Então, eu escrevi para ela um e-mail, ok? Então, olha só, você tá achando did aqui? Não, porque o auxiliar na afirmativa a gente não usa. Tudo bem? Olha a negativa aqui. Subject, olha quem aparece. O did mais o not. Então, subject mais o didn't mais o verbo do infinitivo. Mas aí complica? Não complica. Lembra, você usa o auxiliar, o verbo volta para a forma no infinitivo. A mesma coisa acontece no simple present, lembra? Você fala she has, mas você não fala she doesn't has. Você fala she doesn't have. É a mesma coisa aqui. Usou o auxiliar, o verbo vai para o presente. Então, olha só. I didn't write. Não vai ser mais wrote. Olha a mudança do meu verbo. Eu pus até uma setinha aqui para mostrar. Utilizei meu auxiliar, o verbo write, fica no presente. Her an email. Did, mais o sujeito, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento. O que é isso? Lembra? O auxiliar faz uma voltinha, ele vem para frente para depois dar continuidade na oração. Olha ele aqui, Ele sai daqui para depois do sujeito, ele vem antes do sujeito. Did I write? Então, eu vou mudar meu verbo de novo? Vai. Usou o auxiliar, o verbo volta para a forma no infinitivo. Como que eu posso dizer e identificar que nós temos algumas palavrinhas no simple past? Pessoal, fácil, last. Na última noite, na última manhã, no ano passado, no último mês, na última semana, ontem, ago. Então, são todas palavrinhas que mostram para você identificações do passado. Tudo bem? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem.